Pulso Empreendedor. Oferecimento AT Plus, Banco da Família, BeMind e Nipur XP Investimentos. Bom dia, galera! Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor, aqui na Mix FM. Eu sou o Malek Doubles. E eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui da Mix FM todas as segundas-feiras pela manhã, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Clica lá e segue o Pulso no @Pulso Empreendedor. Você fica sabendo das novidades e também consegue interagir com a gente. A gente sempre fala aqui, né, Vinícius, que toda empresa deveria ter objetivos bem claros, né? Muito importante definir metas, definir os objetivos, entender o sonho, aonde a gente quer chegar, e também a gente precisa entender que existem diversos setores na empresa que são responsáveis por buscar esse objetivo, né? Para trabalhar junto aí com uma uniformidade buscando esse resultado esperado. Para isso, definir e monitorar indicadores de desempenho é uma forma importante de avaliar se a gente está no caminho certo e se o objetivo vai ou não ser atingido, né? Mais do que isso, ter os indicadores também nos permite fazer ajustes com a equipe e corrigir o que for necessário. Para falar sobre isso, nós recebemos hoje aqui a Débora Bastos, nossa parceira aí da BeMind, que está sempre conosco aí, sempre com o Pulso também. Bom dia, seja bem-vinda, Débora, tudo bem? Olá, muito obrigada, bom dia a todos, bom dia meninos. Obrigado por você estar conosco aqui. Para começar, já tem palhinha, né, Vini? Tem sim, a gente sempre tem a nossa palhinha para esquentar aqui, já pra gente entrando no assunto. Débora, pra gente já passar uma régua na nossa audiência, o que são os indicadores de desempenho, né? Só pra gente ter esse entendimento claro do que é. Certo. Então, a gente pode dizer, fazendo uma analogia bem simples, que os indicadores, eles servem como critérios, são critérios claros para a gente mensurar o desempenho, neste caso, da empresa, né? Então, assim como a gente, na época da escola, tinha lá as notas, né? E aí, acho que essa é uma referência que todo mundo tem bem viva na memória, né? Uhum. A gente precisava, por exemplo, alcançar a média, na minha época era 7 para passar, e 10 era o máximo, e para baixo disso não era bom. Todo mundo lembra dessa parte. Uhum. Indicador, né, é a mesma coisa, né? A gente define, entende qual é o nosso critério que vai ser avaliado, e aí, com base nisso, a gente entende como que a gente está desempenhando, qual é a nossa performance. Se ela está na média, está satisfatória, se ela está muito boa, além da expectativa, ou se ela realmente não está condizente, a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar. Verdade, eu lembro que também no tempo da escola, utilizando essa analogia, assim, né, se falava que só a nota não era necessariamente a visão de construção do teu conhecimento, né? Que existia uma série de outros fatores também, e aí, trazendo para esse mundo dos negócios e para essa questão de indicadores de desempenho, eu fico pensando também da importância da gente saber realmente que indicadores são importantes e como definir eles, né? Porque senão a gente pode estar medindo algo de forma equivocada, né? E eu acho que muitas vezes era questionado isso também no tempo da escola, por você fazer uma determinada atividade ou prova que não conseguia necessariamente avaliar se você tinha mesmo conhecimento ou não. De repente você até tinha um ótimo conhecimento em matemática, mas da forma como foi trazido a atividade você não conseguia expressar aquela nota. Eu acho que indicadores também tem um pouco isso, né? A inteligência de saber como medir, né, e o que é importante medir, né? Sem dúvida nenhuma, porque exatamente esse resgate que você fez aí da memória, né, ele se aplica integralmente para a questão das empresas. Não existe a fórmula de quais são os indicadores que vão servir para todos os negócios e que vão realmente trazer informações válidas para as tomadas de decisões. Então é muito importante fazer essa análise do que realmente a gente precisa estar acompanhando, quais são os dados que a gente precisa registrar e avaliar para realmente o indicador fazer sentido. Acaba tendo, novamente, né, depois a gente vai ter o bate-papo e aprofundar um pouco mais nisso, mas acaba tendo um pouco daquilo, Vini, que a gente sempre comenta, né, do porquê, né, mas por que você está medindo isso? O que você quer
realmente a observar isso, né? Mas a gente volta pro bate-papo daqui a pouquinho, porque antes ainda tem dica financeira da semana aí do Banco da Família, né, Vini? Tem sim, a gente agora volta então com as nossas dicas aí, toda semana uma dica diferente. Legal. Esse programa, na verdade, tá recheado de novidade, logo a gente vai soltar também uma notícia muito legal pra nossa audiência e também pros nossos parceiros, mas nesse momento desafiador, né, muitas pessoas precisam de crédito para poder empreender ou até mesmo para quem já tem um negócio resolver os problemas da empresa que, né, porventura acabaram acontecendo, né? Então, os bancos tradicionais, eles nem sempre estão preocupados com a realidade, né, e com a necessidade das pessoas e das empresas, porque afinal, por mais que sejam empresas, tem pessoas ali com famílias e com uma série de necessidades para serem atendidas, né, Mike? Eu acho que também, assim, os bancos atendem tanta gente, eles não têm hoje necessariamente uma equipe suficiente para olhar o caso de cada um, para entender a situação, e atende geral, né? Atende as pessoas, vamos dizer assim, com um potencial financeiro, né, econômico menor ou maior. Então, acho que fica difícil também para esses bancos convencionais darem a atenção necessária. E né? às vezes, por justamente olharem apenas para os indicadores, né, que a gente vai falar nesse programa, eles acabam negando realmente o crédito para uma pessoa que vai cumprir, que vai conseguir entregar lá, né, e ser, digamos assim, em dia lá com a instituição. Por isso que é importante você sempre recorrer, né, e tomar o crédito, claro, de forma consciente, planejada, estruturada, ter os indicadores, né, para saber como que você vai cumprir com esse compromisso também. E aí entra então o nosso parceiro, né, o Banco da Família, que tem analistas que vão até você, vão te conhecer, vão conversar, é um atendimento realmente humanizado, né, porque o Banco da Família não é só um banco, né, ele apoia ele apoia a pessoa, né, para que ela possa empreender. Então ele é uma OCIP, tem taxas diferenciadas, então realmente vale a pena. Procura o Banco da Família aí, conversa com o pessoal que você vai conseguir então aí sair desse sufoco, começar a empreender, dar o primeiro passo e lá na frente contar, quem sabe aqui pra gente no Pulso também, né, que pôde ter esse apoio e cresceu também empreendendo. Seria legal ter esses cases aqui, né, e trazendo ainda essa questão de OCIP ali que você falou, né, por isso o Banco da Família não é banco, né, ele é uma organização, é uma ONG, é uma associação, né, e aí como é de interesse público, porque vem prestando um serviço para a sociedade aí em todo o sul do Brasil, acaba se qualificando aí para tal e tem crescido muito, e o bacana é esse propósito. Tem destaque do Pulso, Vini? Tem sim, o governo federal ele zerou os impostos de importação de diversos equipamentos de energia solar. A decisão da Câmara do Comércio Exterior do Ministério da Economia, ela já está valendo desde o dia 1º de agosto agora, né, desde esse mês, e o imposto de importação de equipamento para energia solar ele ficou zerado então. Isso vai tornar mais acessível para que você que também quer ter uma energia solar, uma energia mais barata, que vai economizar em até 95% aí a sua conta de energia, facilita e vai fomentar bastante esse setor, né? Então esse financiamento solar ele pode ser feito com parcelas muito pequenas que podem até equivaler ali a sua conta de energia. Então, e esse financiamento vai acabar um dia, né? A conta de energia lá, ela vai ficar a vida toda e a tendência é cada vez mais crescer, né? Em virtude dos reajustes que são feitos. O que é bacana você saber sobre isso é que energia solar fotovoltaica hoje, que é esse sistema aí mais utilizado, vamos dizer assim, com energia solar, né? Você consegue, na verdade, ter um payback, que é o retorno do teu investimento em normalmente 5 anos. Então significa que se você financiar por 5 anos, você está pagando o financiamento do equipamento e praticamente não está pagando conta de luz, né? E aí depois desses 5 anos, o equipamento já é teu, está financiado, o financiamento está quitado, e aí tudo que vier a partir daquilo ali é um resultado para você, vamos dizer assim, que é um lucro para você, porque você já investiu no equipamento, você vai continuar não pagando a conta de luz, né? Porque você vai estar gerando energia, você não vai pagar por nada, né? Você vai continuar pagando algumas tarifas, mas você vai gerar eletricidade e vai abater isso do teu consumo. Então é bem interessante, vale a pena, e o nosso parceiro aí, a T Plus, está envolvido com isso também, certeza, né, Vini? né? A T Plus, na vertical deles, a T Plus Engenharia, em parceria com a Intelbras, eles fornecem, então, instalam, dão suporte, fazem todo o acompanhamento para que você tenha energia solar na sua empresa e também na sua casa, né? E além disso, o Banco da Família, que é nosso parceiro, também tem linhas de crédito, então você consegue... BF Energia, BF Exatamente. Solar lá, como então, é que é o nome do crédito? Eles conseguem te apoiar também fornecendo esse crédito, né, Malik? Então a gente tem só parceiros aqui de propósito no Pulso, a gente fica bem feliz. Não é só um merchan, né, Malik? Realmente não. É algo que faz bem aí para as pessoas e também para nossa sociedade. Afinal, a energia solar ela é
bem mais sustentável, né? Sem dúvida, né? Uma energia limpa, né? Uma energia também que diminui os custos de transmissão, porque se cada um está gerando a sua energia, você não precisa aquele sistema de transmissão, as redes não precisam ser tão robustas, né? E além de ser muito mais seguro, né? Também você ter um backup, né? Um sistema forte gerando eletricidade e as microgerações. Então é muito interessante, países em desenvolvimento têm buscado essa alternativa, mas a Alemanha, países desenvolvidos já utilizam esse modelo. E você pode também, se quiser, não ficar só gerando eletricidade para pagar, vamos dizer assim, para zerar a tua conta, né? Você pode também produzir energia elétrica através desse sistema, também é uma alternativa, é uma forma de empreender também, Olha né? aí, né? Mas o que eu acho legal a gente comentar rapidinho aqui, nós temos aqui os parceiros, hoje está a Débora aqui da BeMind conosco, a T Plus, Banco da Família, temos a Nipur também aderindo ao projeto aí. Quando a gente fala desses parceiros, né, talvez você tá ouvindo o Pulso, fica pensando, os caras estão fazendo comercial, mas na verdade o Pulso está aqui graças aos parceiros, é construindo esse trabalho junto com empresas, com pessoas que a gente consegue disponibilizar para você conteúdo inteligente, conteúdo empreendedor para você transformar a tua realidade. Esse é o nosso propósito e a gente precisa da parceria e precisa de vocês também. Mas vejam bem, não é qualquer parceiro, é parceiro que constrói, que tem conteúdo, que tem valores. A gente busca isso, a gente acredita nisso e a gente acredita em você. Legal, que está nos ouvindo aí, também pode ser uma pessoa que se desenvolve, porque não um dia ser nosso parceiro ou a gente ser parceiro em outros projetos também juntos aí. Mas bora pro nosso bate-papo aí. Hoje a gente vai falar muito sobre indicador de desempenho. Nós vamos repetir isso aí um monte, né, Débora? Mas antes disso, tem um trabalho importante nas empresas que é definir metas, objetivos, o propósito, aonde a empresa quer chegar, até pra gente saber como e o que a gente vai medir, que tem um pouco a ver com o início da nossa conversa antes, né? O que a gente precisa ter claro antes mesmo de definir os indicadores? Então, a gente não pode abrir mão de saber onde quer chegar, como você disse. Né? Às vezes as empresas elas estão em funcionamento e é muito comum cair no piloto automático. A gente vai simplesmente trabalhando, produzindo, né, o serviço ou o produto, entregando, meio que sem rumo, sem um objetivo claro, uma meta. Então, essencialmente, esse é o ponto zero. A gente precisa, como empresa, entender qual que é o nosso objetivo. Que seja o objetivo para o semestre, para o ano. Não se tem trabalhado mais tanto com planejamentos estratégicos de muito longo prazo, né, por conta desse contexto tão volátil que a gente vive, mas de qualquer forma as empresas precisam definir onde que elas querem chegar, qual é o resultado esperado. E esse resultado ele pode ser em várias frentes, não apenas financeiro. Né? É um dos essenciais, sem dúvida, quando se trata de uma empresa que não seja de terceiro setor, a gente precisa que a empresa gere lucro, gere resultado financeiro. Mas, além disso, existem outros objetivos, inclusive relacionados ao propósito da empresa. Certo. Né? Então, definir esse resultado desejado é essencial e é o ponto de partida para que a gente pense nos indicadores que fazem sentido para esse cenário. Acho que como você colocou, né, normalmente as pessoas pensam em indicador financeiro, né, lucro, faturamento, né, até porque as metas, né, normalmente também estão ligadas com isso, com vendas, mas como você disse, assim, tem diversas áreas da gestão da empresa que podem ter indicadores, né, e que são consideradas primordiais, talvez a parte financeira, vendas, alguns consideram isso como fundamental, mas como você disse, tem objetivos da empresa que nem sempre são desse tipo de mensuração econômica. Pode ter também alguma coisa como a XP Investimentos trouxe, né? O nosso parceiro da Nipur ali é um escritório da XP, aquela meta, aquele objetivo de ter 50% eu ia falar bem sobre isso. Você ia falar isso? Eles terem definido essa meta e provavelmente essa meta, né, Marco, mas me complemente aí também, né, de que 50% do quadro deles até 2022, eu não lembro exatamente o ano, vai ser composto por mulheres, né? Eles identificaram isso e bacana. Levantando a bandeira justamente da equidade, né? Estão trabalhando para isso, enfim, uma série de medidas que tomaram dentro da XP Investimentos, muito bacana inclusive, mas de certeza que isso gerou vários novos indicadores para eles, né? Sem dúvida. Com relação a talvez a capacitação das mulheres internas, né, que estão no time já, enfim, uma série de coisas que acabaram sendo feitas, né, Mari? De ações que são desdobradas a partir do indicador, e aí, nesse exemplo que vocês trouxeram, tem os dois componentes, os elementos básicos para a gente começar a falar
falar de indicador, que é o objetivo e um prazo. Uhum. A partir disso, a gente... tangível, né? Exatamente, torna concreto e aí, para tangibilizar, a gente vai pensar no indicador que faz sentido, que pode ser desde a capacitação de mulheres, né, alguma forma de oferecer isso para que eles tenham uma mão de obra qualificada para atender essa demanda, até o índice de contratação. Então, se está seguindo um fluxo que vai fazer com que no prazo que eles estabeleceram aquela meta seja alcançada. Muito legal, dá para exemplificar bem para o nosso ouvinte nesse momento, né? Imagina lá a XP Investimentos, né? É uma empresa que tem tentado se posicionar no mercado hoje justamente por ter uma visão humana, de sustentabilidade também, né? A Nipur aí, que é o escritório parceiro aqui do Pulso, né? Parceiro da XP Investimentos ali, nos trouxe essa informação também. É muito bacana a gente ver as empresas que têm um propósito, que têm uma visão dessa forma, têm sido valorizadas. Então, com certeza é um objetivo estratégico da XP, até para ganhar valor de mercado, espaço para se diferenciar, né? E também para se perpetuar, uma visão de responsabilidade, né? E aí, quando ela coloca, então, nesse exemplo aí, para o nosso ouvinte entender, ela tem um objetivo estratégico grande de posicionamento, de visão, né? E aí ela coloca, então, as mulheres como sendo 50% de mulheres é o objetivo, é onde elas querem chegar. O prazo, 2022 ou 2025, enfim, a gente não tem certeza, meta, prazo, mas no próximo programa a gente pode trazer. Né? Então, o prazo também definido. E aí os indicadores para essas metas seriam, por exemplo, o número de capacitações realizadas em determinado período, o número de entrevistas realizados com mulheres, o volume de contratações de mulheres, seria mais ou menos isso, Débora? Perfeito, isso mesmo. Porque aí são números que vão realmente estar mostrando para essa empresa se ela está caminhando em direção ao que ela estabeleceu como objetivo. Perfeito. Porque neste caso, por exemplo, acompanhar um que é um dos indicadores mais comuns dentro da área de gestão de pessoas, que é turnover, é algo que para este objetivo não é relevante, né? Não faz sentido. Não que não seja importante para a empresa, mas não está conversando com esse objetivo que a empresa estabeleceu. Certo. E essa é a sacada importante quando a gente pensa em indicador. Perfeito. Né? Isso não se aplica só para grandes empresas. Qualquer pequeno negócio, né? Pode estar estabelecendo, mas Perfeito. A coisa tem que fazer sentido, tem que ter conexão entre o objetivo e aquilo que até eu 2025, decidi mensurar. Até 2025, fazendo o exemplo contrário agora. Você imagina que essa empresa quer ter esse objetivo de ter 50% de mulheres no quadro, e aí ela não tem indicadores. Então, assim, daí chega no outro ano lá, alguém pergunta lá, um diretor, um gerente, um gestor, tá, e quantas mulheres vocês entrevistaram? Não sei. E quantas capacitações vocês fizeram para a liderança das mulheres no mundo dos negócios? Não sabemos. Foi feito. Se você não tem, se você não sabe o que está acontecendo, não consegue medir, né? São sinais também de que você está... Tem que cuidar para não falar a meta de forma tão empírica, né? Não, porque eu quero chegar em tal lugar, mas não estruturar isso em ações também, né? Você vai ter um indicador lá que é a meta de quantas mulheres foram contratadas, mas você não está fazendo nada para alcançar isso, né? Por exemplo. Eu acredito que os indicadores de desempenho dentro do que a gente está falando acabam sendo a ponte, muitas vezes, entre aquilo que é muito comum, principalmente nos pequenos negócios, entre o sonho e a execução de uma ideia mesmo, porque as pessoas assim, eu quero transformar a minha empresa em tal coisa, e eu posso falar sobre a AUBK Arquitetura e Engenharia, sobre a minha empresa também, e várias vezes a gente colocou sonhos e objetivos, nós queremos chegar lá, enfim, fizemos planejamento estratégico, fizemos ações, e aí depois de um tempo monitorando aquilo, a gente observou que aquilo não estava acontecendo, fomos observar, mas é óbvio que o resultado não estaria acontecendo, nós não estávamos fazendo as ações que nós mesmos tínhamos nos proposto a fazer. Então, assim, eu não tenho vergonha de admitir, a gente não consegue realizar tudo que a gente... Não é só na UBK, né? Mas a gente espera alguma coisa, tem um sonho, imagina a empresa, e o empreendedor é muito bom nisso, principalmente quando ele está no começo, assim, né? Ele sonha... Aquele gás, né? Ele sonha com aquilo, emoção, né? E aí ele não consegue monitorar, acompanhar e ver se ele está evoluindo no sentido certo. Bom, dentro disso tudo, assim, você consegue nos dar alguns outros exemplos, Débora, de indicadores, assim, que você considera importantes, primordiais, que você acha que, vamos dizer assim, eu não vou dizer essencial, porque cada negócio é diferente, né? Mas assim, que você considera importante compartilhar com os ouvintes? Então, o mais importante
normalmente é justamente esse feeling do que faz sentido, né? Se for para dar uma dica a esse respeito, eu diria isso. Pense bem naquilo que realmente você está querendo alcançar e aí depois nos indicadores. Mas assim, existem aqueles que são mais comuns, sem dúvida, né? Um dos que costumam ser aplicados e a gente sugere que realmente seja feito é a lucratividade, por exemplo. Então, o negócio precisa saber se está, além de estar sendo viável, porque muitas vezes, infelizmente, em consultorias a gente encontra essa situação de que o negócio ele não está sendo sustentável e o empreendedor não sabe, porque não estava acompanhando números básicos, né? Números que precisam ser acompanhados. Então, acompanhar a lucratividade é algo importante. E aí, para todos, quando a gente fala em indicador, uma coisa que eu acho que é importante falar sobre isso é que existe sim, e a literatura ajuda muito com isso, fórmula. Cada indicador tem uma fórmula para ser calculado. Podem ser adaptadas segundo a realidade, mas existe sim um ponto de partida já definido. Então não é uma coisa tão obscura assim. Com um pouquinho de pesquisa, algum suporte, a gente consegue ter acesso a essas informações que são valiosíssimas de como calcular, né? Então tem a lucratividade. Para a área de gestão de pessoas é muito comum a questão da rotatividade, né? Quantas pessoas estão entrando, estão saindo, quanto tempo permanecem na empresa, porque a gente sabe que isso tudo se desdobra também em custos que às vezes não são considerados e pode ser um dos vilões, às vezes, da empresa. Existem a questão dos indicadores relacionados a mercado, né, os mercadológicos, então índice de venda, índice de mesmo satisfação do cliente, é algo que é uma informação super valiosa e muitas vezes as empresas não têm informações concretas sobre isso, e hoje tem tantas maneiras de a gente conseguir coletar esses dados, né, de forma gratuita ou praticamente com custo zero. Então tem até a empresa aqui da nossa cidade, a Cliente Smile também, que trabalha com indicadores para isso, que é muito legal. Mas o que eu achei bacana, Débora, quando você falou assim, de entender, né, mais uma vez reforçou essa parte assim, de entender, né, o objetivo, que se quer medindo aquilo, assim, eu achei legal que você colocou também o fato da pessoa poder buscar ajuda para isso, porque muita gente às vezes fica, mas eu não sei fazer isso. Parece que eu tenho que fazer contas, e não necessariamente, né? A primeira coisa que até o Rafael Bastos também, que também é parceiro da BeMind, nos disse uma vez que esteve aqui no programa, é de você ter os controles financeiros básicos, né? Por exemplo, controles de vendas básicos, né? Marketing, né? O que você está gerando de marketing? Quais são as informações que você tem? Você tem que encontrar uma forma primeiro de registrar tudo que você puder sobre a tua empresa relacionado a esses objetivos que você quer atingir. Mas aí também eu acho que é importante dar essa dica. A Débora está aqui hoje porque a BeMind também presta esse serviço de auxiliar as empresas, então, a definir essas informações que são necessárias, a observar esses indicadores. Então, a gente fala de um comportamento empreendedor que é muito importante, que está lá no Empretec, que o Sebrae também, parceiro aí, sempre trabalha muito nos cursos aí, que é justamente a questão da gente buscar os especialistas. E a BeMind é especialista nisso. Então, a gente fica feliz de ter você aqui, Débora, justamente para poder construir esse conteúdo com as pessoas, mas também dar a oportunidade que elas saibam que existe uma empresa, pessoas qualificadas que podem dar continuidade a esse bate-papo e aprofundar isso lá dentro do teu negócio. E a gente às vezes tem medo, tem receio de chamar alguém. Eu digo por experiência própria, né? A primeira vez que a Renata, né, uma das sócias da BeMind, teve lá na empresa, assim, a gente fica meio assim, com medo, assim, tipo, né, de mostrar, ou às vezes até com vergonha. Eu acho que é mais vergonha, né? Eu acho que é vergonha, né? A gente percebe, não é só com vocês. Isso é natural, né? Porque parece que aquelas de certa forma, a gente está se expondo. Se expondo, eu acho que é isso. Mas quando quebra a primeira barreira, a gente percebe que há uma possibilidade de melhora a partir desse momento. É, né? Verdade. E aí a gente realmente consegue contribuir de forma mais concreta. Só para citar, Débora, o que você está falando, a Renata ajudou na implantação de processos de gestão financeira lá na empresa. E aí esses processos e tudo que foi construído foi considerado a maturidade da empresa
Enfim, não tem tanto a ver com o tema de hoje aqui, mas só para exemplificar, a gente expôs, né, o nosso problema, ela nos ajudou a encontrar a solução, a construir um processo, e hoje nós reduzimos aí o tempo, eu diria que em torno de 80% do tempo necessário para desempenhar a mesma atividade. Né? Eu tenho feito os controles ali, o tempo que a gente leva para desempenhar, né, as atividades, e aí em dias por semana mesmo, assim, a redução que a gente teve e a organização que a gente ganha com tudo isso. Então, vale a pena, a gente vai aproveitar esse momento, vai para um rápido break, então, mas e a gente... Mas a gente já volta com mais conteúdo para você aí. Fica ligadinho, segue o Pulso, a gente já volta. Voltamos agora com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo aqui na Mix FM. Eu sou Malek Dabos. Eu sou Vinícius Chaves. E nós continuamos nosso bate-papo com a Débora Bastos sobre como a gente pode utilizar aí os indicadores de desempenho para melhorar processos, a performance da equipe e atingir melhores resultados na nossa empresa, nos nossos projetos. Mas antes tem uma dica da própria BeMind, né, Vini? Sempre tem dica da BeMind, né? Então muitas empresas elas tomam decisões de forma empírica ou intuitiva, que é o que a gente falou ali, né? Mas nada melhor que você ter essas informações então certas da empresa, né? O que você realmente precisa, né, saber sobre o seu negócio, quais são os números que você deve observar. Você precisa estabelecer esses objetivos, essas metas e transformar isso em indicadores e começar a controlar. Exatamente, né, esse é o tema do programa hoje que a gente está conversando aqui com a BeMind, com a Débora, que está aqui para ajudar a entender melhor então o seu negócio, né, olhar para esses números, tomar as decisões de forma correta. Então, dá uma acessada lá no Instagram, @BeMindBPO, agenda um diagnóstico, chama o pessoal no direct lá também, ou acessa também o site bemind.com.br, manda lá um contato, o pessoal vai fazer um diagnóstico, vai entender o teu negócio, te escutar e já começar aí a transformar a sua empresa. É isso aí. Vinícius, tem dica de investimento agora, como é que é isso? Me explica aí. A gente falou no bloco anterior, né, Malek, sobre essa novidade, então a gente está bem feliz mesmo de anunciar agora oficialmente mais uma parceria de propósito aqui para trazer conteúdo e desmistificar algo que a gente não aprende muito aí durante a nossa, né, infância, adolescência, falado ainda pouco sobre isso que é investimento, né, Malek? Como que você cuida do teu dinheiro e faz com que o seu dinheiro tenha rendimentos de fato, né, que sejam vantajosos. Então a gente dá as boas-vindas aqui para a Nipur Finance, né, que é o agente XP Investimentos aqui em Lages também, na região, né, a gente vai trazer mais dados aí sobre a Nipur também para você conhecer, né, e a partir da próxima semana, então, sempre uma dica, uma novidade, uma oportunidade nova, né, o que está acontecendo no mundo das finanças, quais são as mudanças a nível também político que vão interferir aí no seu bolso, no seu dinheiro, tudo para que você entenda e saiba como investir o seu dinheiro da melhor forma, né, de forma inteligente, de forma lucrativa, correndo os riscos calculados também, enfim. Então a Nipur vai entender o teu perfil, vai conversar contigo e vai ajudar você aí então a colocar o dinheiro no lugar certo. Então siga lá também o Instagram da Nipur, que é o @NipurFinance, Nipur é com 2 P's, tá? E já começa a ficar por dentro lá, já tem um monte de post com várias dicas, tem stories diários com notícias também, e logo a gente vai estar batendo mais um papo aí com o pessoal, trazendo também essas novidades para você. Sabe o que eu acho bacana, Vini? Tem que comentar isso com os nossos ouvintes, é o fato de que no momento que a gente vive hoje, no Brasil e no mundo, né, a importância de observar, né, não só o cenário político, o cenário econômico, mas também de cuidar bem do seu dinheiro, né? Então, a gente tem que fazer gestão financeira, mas também tem que estar de olho em como a gente vai investir. Aí a Nipur é especialista nisso, né? Principalmente um universo aí que começa a envolver renda variável, começa a envolver aí um mercado de ações e outras coisas aí também, né, derivativos e tantas outras coisas. É importante a gente entender disso com a ajuda de quem está diariamente atento, estudou e se preparou muito para isso. E então, tem toda a expertise também da XP Investimentos, né, que a gente sempre fala aqui, né, Mari, que é uma grande instituição. Uma empresa muito sólida, né, com capital muito grande mesmo, um destaque hoje em todo mundo aí, e de fato é muito legal ter eles como parceiros. E aí você lembra que no início do Pulso Empreendedor, lá nos primeiros programas a gente falava cotação de dólar, trazia alguns números, alguns indicadores. Mais do que isso, nós pretendemos agora trazer informações
informações relevantes sobre o mercado financeiro, indicadores também e coisas que podem te ajudar a balizar até para você daqui a pouco avaliar se a tua carteira, se o teu dinheiro tá no lugar certo, se você não pode transferir isso para outros tipos de investimento, e aí a Nipur tá aí para ajudar. Mas tinha pergunta no nosso bate-papo que ficou latente ali antes do intervalo, Vini. Você tá agoniado agora? Faça a pergunta. A gente estava falando muito, né, sobre o apoio que a BMind, por exemplo, dá para as empresas para que você comece a ter os indicadores, né? E talvez, né, Débora, daí eu quero que você fale se isso acontece, o que pode ser que as pessoas tenham uma visão de que assim, agora a BMind está aqui dentro e a responsabilidade é da BMind. Agora eu contratei a BMind e os meus problemas vão ser resolvidos, né? Mas tem um ponto que eu acho que é muito importante de a gente já esclarecer para o pessoal, que é da cultura voltada a ter os indicadores, né? Porque eu acho que é uma troca, uma relação de a BMind vai até um ponto, mas a pessoa, né, o empreendedor, o empreendedor, enfim, tem o seu papel também, e também tem todas as pessoas que estão no time, né? Qual que é a importância da cultura empresarial para que você tenha os indicadores, eles façam sentido no dia a dia, Débora? Exato. Depende diretamente dessa visão do empreendedor, da empreendedora, né? Porque a gente pode contribui, normalmente esse é o trabalho inicial da BMind, é justamente fazer esse levantamento, ajudar esse empresário a entender de que forma pode levantar esses dados, de onde ele extrai esses dados, sugerir, inclusive, esses acompanhamentos, porque os dados, eles existem, eles acontecem o tempo todo. O quanto a gente registra deles é que muda, até né, porque, de negócio para negócio. Até porque, né, Débora, além do... a BMind ainda tem um papel um pouco diferente de só uma consultoria, porque vocês também operacionalizam os processos, né? Mas mesmo assim tem uma parte que é responsabilidade da pessoa que está à frente do negócio, né? O que eu percebo, que a gente percebe muito, Vini, é que assim, quando a gente começa o trabalho, existe esse primeiro momento que é de levantamento, e aí muitas vezes aplicando todas essas atividades que não vinham sendo aplicadas. Então, normalmente na apresentação dos primeiros resultados, das primeiras análises, né, em que a gente mostra para a empresa como que ela está, como está a saúde financeira, como que estão em geral os processos internos, né? Como se fosse uma fotografia, assim, exatamente, né? A situação atual é essa daqui, né? É o diagnóstico, né? Como a gente fala, a gente vai fazer um exame clínico, sai lá, né? Uma foto, um raio-x. E aí a apresentação desses dados muitas vezes surpreende em vários pontos. Algumas coisas normalmente o empresário já sabia, outras, muitas não eram visíveis, né, para ele. E aí, quando a gente inicia o trabalho, que é justamente essa questão tanto da operação, de fazer as coisas muitas vezes em menos tempo, de forma mais correta, um controle mais apurado, coisas que escapavam antes passam a ser consideradas, né? Fica muito mais tranquilo a gente conseguir conversar sobre indicadores com esse empreendedor, porque essa consciência vai aumentando no decorrer do processo, né? Então, a partir do momento que a gente também, através da consultoria, orienta, olha, existe essa questão de qual decisão tomar, em que situação, invisto, não invisto, tudo isso acaba impactando, mas sem dúvida tem que ficar muito claro que é um compromisso que ele não pode ser delegado, né? Ou melhor, delargado, né? Porque às vezes tem alguns então a gente percebe que se pudesse, né, passar adiante, e a gente tem essa realidade muitas vezes, né, de pessoas que iniciam seus negócios porque gostam muito ou fazem muito bem a sua atividade. Toda essa parte de gestão, ela veio no pacote, mas não era necessariamente uma escolha da pessoa. Perfeito. Então... Eu me identifico muito com isso, Débora, porque na nossa formação, né, de arquiteto e urbanista, a gente é muito técnico naquilo. Isso. E aí, eu sou apaixonado por arquitetura, e quando eu me juntei com meu pai ali, a gente tinha muito essa visão de fazer engenharia. Ele é engenheiro, né, de fazer obras, de fazer projetos, e sempre esse ponto de vista muito de gostar do que fazíamos. Ele adora executar obras e eu adoro projetar. E aí, quem que faz a gestão desse negócio, né? E aí você tocou bem nesse ponto. O que eu pude perceber também é que existe uma resistência, a gente falou nisso antes, talvez por vergonha, assim, de querer
de fato, assim, o empresário até sabe que tem um negócio lá embaixo do tapete, né? Mas não quer mexer muito, e eu acho que precisa coragem, precisa muita honestidade para poder olhar esse raio-x, sabe? É como se muita gente tivesse a oportunidade de ter o raio-x da empresa, mas tipo, não quero olhar. Não quero ver se tá quebrado, se tá estragado, se tá bacana, se tá... Porque eu acho que a surpresa às vezes também vem positiva. Poxa, eu achei que isso não tava legal, mas nós temos um aspecto muito bom aqui. Sem dúvida. Então é legal também descobrir nesse processo e saber, afinal, no que a gente é bom. E nesse processo, eu acho que o que é bacana, assim, que eu queria até complementar da minha vivência, é que a gente pôde, com esses números, com a ajuda da Renata, com tudo que a gente teve com vocês ali também, começar a amadurecer a ponto de olhar assim, não, mas então a gente é bom nisso aqui. E de repente não adianta eu querer levar minha empresa para determinado caminho, sendo que talvez eu obtenha números melhores ou consiga um resultado melhor naquilo que eu também gosto de fazer. Então acho que às vezes também alivia uma carga do empresário. Então é difícil, mas na fala da Débora tá ali, tem que olhar com honestidade, vai ter que enxergar, vai ter que ter esse diagnóstico, esse exame, essa fotografia da tua empresa para poder definir, né, Vini? E aí a importância dos números, né, de ter os dados, porque a gente sempre fala muito da clareza, né, e por mais que tenham alguns indicadores da empresa, que eles não estejam tão bons assim quanto você espera, o fato de você ter eles, né, e tá controlando, por exemplo, vou pegar um caso de uma startup, por exemplo, que a startup é o tipo de negócio que normalmente, no seu primeiro ano, no começo, ela não tem lucro de fato, mas ela tem outros indicadores de inovação, de conquista de clientes, enfim, da própria queima do dinheiro que foi investido na empresa, que eles têm metas de queimar também o dinheiro que é investido, né, e às vezes o de lucratividade, ser lucrativo no começo não é importante, mas ter clareza de quanto de prejuízo que está levando é importante. Então, o fato de você ter, às vezes, os números que não são tão agradáveis de se olhar, não quer dizer que você não deva os controlar, né, Débora? Com certeza. Até porque, como o Malik falou, daquilo tudo que a gente vai empurrando para debaixo do tapete, verdade. O grande problema disso é que a gente todo dia tropeça nesse calombo. Verdade. Né? Todos os dias acaba sentindo as dores de não encarar aquilo de frente. Então, a partir do momento que a gente determina e começa realmente a olhar para esses números e não só olhar, mas especialmente processar eles e usar como fator de análise e especialmente nas tomadas de decisões, a gente passa a dar passos mais seguros. Então é bem isso, às vezes eu não estou acompanhando ainda a lucratividade que eu gostaria lá na startup, mas se eu tenho certeza que aquilo que eu estou queimando do meu investimento inicial está dentro do que eu planejei, tá tudo bem, ok? Né? Agora o problema é daqui a pouco a coisa simplesmente correr solta e daqui a um ano eu descobri que eu gastei mais do que o budget que eu tinha. Verdade. E aí simplesmente uma ideia brilhante pode ser enterrada por falta de planejamento. Perfeito. E especialmente de acompanhamento. Verdade. Porque na verdade, como a gente falou, os elementos básicos ali, né? Tem a meta, o objetivo, tem o prazo, os indicadores são justamente o método para a gente poder acompanhar a jornada, né, digamos assim, do negócio. Exatamente. Né? Sabe o que eu fico surpreso é que não é difícil, mas precisa determinação e vontade para fazer, né? E eu vejo que, de alguma forma, isso também é cultural, porque se a gente olhar finanças pessoais, né? As pessoas, às vezes, gastam mais do que ganham, que é algo muito simples em gestão finanças pessoais. Sim. E tipo assim, então como pretendem administrar um negócio, né? Se eu não consigo controlar o que eu ganho e o que eu gasto em casa, né? Não fecha conta, né? Então eu acho que isso é importante. A gente tem que também trazer para a realidade. Eu não acho que é algo pra gente ter vergonha, não é algo pra gente se culpar. Pelo contrário, é algo para reconhecer, né? Ó, precisamos disso, ou simplesmente assumir o risco. Eu tenho falado muito isso assim com muitas pessoas, né? Não tem problema você não fazer. Você está assumindo o risco de que você não vai fazer e que isso pode estourar um dia, né? Alguma coisa assim, desde né? que seja consciente o processo, né? E qual que é o meio termo, assim, Débora? Porque a gente tá... Agora eu vou fazer o papel de advogado do diabo, né? Opa! Porque os dados, eles falam pra gente muito... Tem muitos dados que são previsões, né? Que são aproximados, né? Então, ou seja, nada é 100%, né? Quando a gente fala de negócios. E tem algumas decisões que a gente precisa tomar de forma empírica, muitas vezes, né? Porque a gente tá falando muito, a gente pega, por exemplo, uma pessoa que começou a empreender agora, ou um grande negócio que já tá uma bagunça, não vai conseguir, né, controlar.
E aí chega uma decisão muito importante, como, vou abrir um mercado, sei lá, um mercado externo, por exemplo, uma empresa que está muito forte no Brasil, e ela não tem os dados suficientes para tomar essa decisão. Como é que fica daí essa questão do empírico? Como é que faz, né? O que tu recomenda aí pra essa galera? Então, eu acho que tem duas frentes aí. De um lado, porque eu acho que é o dilema não só das empresas, mas das pessoas hoje, equilibrar razão e emoção, né? Então, de um lado, buscar, sim, acessar o maior número de informações possíveis. E aí isso envolve informações históricas mesmo, dentro daquilo que se precisa decidir. Pode envolver, daqui a pouco, um benchmarking, né? Ver empresas do mesmo segmento, de que forma elas estão se movimentando. Tem tudo isso. Nada disso traz uma segurança, uma certeza de que vai dar certo. A bola de cristal ainda não foi inventada, apesar de tanta inovação, né? Mas, por outro lado, existe também a importância de ouvir esse feeling. Porque e essa é a grande sacada, os números são importantíssimos, essenciais, mas se eles pudessem nos dizer com segurança tudo que vai ser, a gente não precisaria mais de seres humanos. Verdade. Né? Cria um bom algoritmo e ele vai gerir a tua empresa. Verdade. Né? Na prática não é assim. O que faz a diferença justamente é esse feeling humano. E aí entra, claro, a bagagem, a experiência do que já foi vivido, a intuição mesmo, porque hoje no mundo VUCA, né, essa coisa que a gente vive de incerteza, de complexidade, a gente sabe que muitas informações, de fato, elas não são conhecidas. Elas talvez nem existam e amanhã sejam super relevantes para tomar decisão. Então, vai entrar sim algo do abstrato. E é o que faz diferença, na verdade, muitas vezes nos negócios. Né? É o toque do empreendedor que vai dar a direção nesses casos. Porque às vezes você fica tão baseado em números que você acaba sendo muito... você perde o teu poder de inovação, a tua capacidade de ser disruptivo, assim, né? Fica previsível, mas mecânico. Mas é claro que é importante, né? Quanto mais dados você tiver para tomar uma decisão empírica, melhor, né? Para você arriscar, né? E saber que pode ser que não dê certo, mesmo com os números também, né? É o que eu acho que dá pra gente também extrair dessa conversa, assim, que é bacana, até aproveitando que a Débora também é especialista em gestão de pessoas, quando fica muito mecânico desse jeito, assim, é muito número também, a gente vê instituições aí que sofrem muito por isso, né? Principalmente grandes empresas que são péssimas de se trabalhar, porque trabalham com um indicador rígido e, tipo, não existe ser humano, né? Basicamente é número e talvez fosse até melhor que fosse um algoritmo o diretor da empresa mesmo do que uma pessoa, porque, enfim, né? A forma como tratam as coisas. Como que você enxerga, Débora, que essa questão de indicadores pode ser trabalhada, né? Para melhorar a performance da equipe, mas para melhorar também esse lado humano, assim, das pessoas até compreenderem o trabalho delas e, de repente, desempenharem um papel melhor no empreendimento, na organização que elas atuam. Como que você enxerga isso, assim? Essa é uma sacada muito legal. Entender que os indicadores podem ser um elemento-chave para engajamento de equipes, de pessoas, é uma grande sacada. Porque quando você consegue desdobrar, e aí esse é o exercício que tem que ser feito, você desdobrar os seus indicadores a ponto de que todos se sintam envolvidos e parte do processo. Então, não adianta ter lá como vários planejamentos estratégicos engavetados, como várias plaquinhas de missão e visão das empresas que ficam lá juntando poeira e ninguém sabe do que se trata. Da mesma forma, você definir um objetivo e sempre que possível envolver as pessoas, inclusive na definição dos objetivos e metas da empresa, é algo muito bacana e recomendado, né? Mas, de qualquer forma, foi definido esse objetivo, compartilha, comunica da melhor maneira. Faz isso fazer sentido para as pessoas. Porque senão, de que forma elas vão poder contribuir com o seu melhor desempenho, com a sua melhor performance? Então, usar indicadores e construir eles de forma que as pessoas se sintam motivadas no dia a dia a alcançar. Que elas percebam e entendam o que elas têm que fazer hoje e de que forma isso está contribuindo para esse todo maior. Então, eu acho que passa muito por aí. Essa questão do engajamento tem tudo a ver com esse desdobramento que é feito do indicador.
Bacana. Então tem que falar a mesma língua, né? A mesma língua. E até envolver as pessoas também no processo de elaboração de muitos indicadores, Claro. né? Porque eu acho que aí quando eu vejo algumas empresas desenvolvendo planejamento estratégico ainda, de forma muito distante da sua equipe, né? E eu acho que essa aproximação também ela é cada vez mais significativa. As pessoas também permanecem mais nas empresas se elas têm esse contato. É certo isso, assim, Débora? Com certeza, faz muita diferença. Porque senão fica... E cada vez no mundo a gente vê menos espaço para aquela lógica mecanicista de que existe uma ponta da pirâmide lá que pensa na estratégia da empresa e a galera lá na base da pirâmide que simplesmente executa mão de obra. Isso hoje as máquinas estão fazendo. Certo. Né? Robotizado, mecanizado, que não pensa, que não sente, que não nada. Não existe mais muito espaço para isso. Então, por mais que, independente do nível hierárquico que a pessoa ocupe na empresa, é importante pensar de que forma você vai envolver ela e ela vai entender que o que ela faz, a atividade que ela faz, independente de qual seja, está contribuindo para o alcance do todo. Muito legal. E falando ainda dessa questão assim de outras áreas da empresa, né? Falamos um pouquinho como que indicador tem essa relação com gestão de pessoas também. Falando um pouco de processos, assim, que relação tem os indicadores de desempenho com a melhoria dos processos na empresa também? Pode desencadear isso? Pode auxiliar também? Sem dúvida. Por exemplo, um dos indicadores bem comuns na parte de processos internos é a questão de retrabalho. Se a gente pensar nessa lógica, né, que acho que é um exemplo bom para a gente compreender bem, nas indústrias isso fica muito fácil de mensurar, mas mesmo em empresas de serviço ou outros ramos, não é tão difícil de a gente monitorar aquilo que não deu certo, né? E aí, se a gente consegue acompanhar essa questão do retrabalho e tornar isso visível, como eu falei, a questão da comunicação clara, a comunicação interna clara é essencial para esse processo. Se a gente consegue desdobrar isso a ponto de que cada pessoa saiba, ao final de cada semana, como que está o índice de retrabalho do seu setor, da sua equipe, ou individual, dependendo do tipo de negócio, o quanto vai ficar mais fácil para ela saber como é que está indo a performance. O quanto fica mais fácil para dar um feedback, quanto fica mais fácil para dar um feed forward, que a gente chama, que é justamente essa perspectiva do futuro e o que a pessoa pode fazer para alcançar, fica muito mais concreto. Então, essa é uma forma de um indicador bem consistente, né, que não é difícil de mensurar e que pode servir como ponto justamente desde ações de reconhecimento até ações de eventual correção se necessário. Eu fico imaginando que dá para desencadear um processo assim até de muitas vezes de mudança de um processo, porque você traz para o debate com a tua equipe aquele indicador e acaba percebendo que daqui a pouco é uma questão de comunicação que está travando, que está gerando isso. Não, é um problema de tal coisa. E eu vejo que muitas vezes são ajustes simples que precisam ser feitos. Assim, a gente implantou lá um processo muito simples lá de solicitação de compra lá na nossa empresa, e isso acabou com uma série de problemas, mas muitos problemas, com algo muito simples mesmo, assim. Então, eu acho que hoje também tem muita ferramenta, tem muita coisa disponível, e a gente deve pensar também nessa questão de processo. Então, mais um benefício também de você ter os indicadores, mas, novamente, a importância de você refletir e saber também estabelecer. Até porque quando você vai dar um feedback para alguém, você traz um indicador, a própria pessoa ali vai saber, não, mas nesse dia aqui eu não consegui dar o meu melhor porque eu tinha condição de trabalho A ou B, enfim. Certo. Então fica fácil até para quem está, digamos, recebendo esse feedback, poder explicar para o seu gestor, enfim, o que de fato aconteceu. Ou mesmo, e aí na outra ponta da liderança, né, já chegar com sugestões. Eu vi que nessa semana você nunca consegue, vamos pegar um setor de vendas, né, você não consegue vender bem, o que está acontecendo, né, a gente consegue te dar algum subsídio, alguma ferramenta nova, sei lá, e aí você consegue ser mais objetivo. Não fica muito aquele julgamento, porque se você não explica de forma clara, né, se você não traz os dados, a pessoa vai achar que é pegação no pé, que porque eu trabalhei a semana inteira, dei o melhor de mim, mas a pessoa tá aqui me enchendo o saco. Então, isso facilita bastante também, né, Débora? Exatamente. Esse é justamente o ponto em que a gente consegue unir aquilo que a gente falou antes da razão com a emoção. Verdade. A gente usa os números, usa os indicadores
para poder, através disso, criar um clima organizacional favorável, que favorece o engajamento das pessoas, que favorece uma performance superior. Então, quando a gente trata de algo mais concreto, é diferente de ficar tropeçando diariamente no bolinho ali embaixo do tapete, porque isso gera estresse, gera desconforto, às vezes aí, daqui a pouco você está levando uma bronca do gestor, nem sabe bem por quê, porque ele está pé da vida com uma coisa que você fez. As situações são tratadas pontualmente, e aí os problemas se multiplicam e as soluções escasseiam, porque tá todo mundo chateado no processo. Então, verdade. Então, de fato, assim, né, só confirma pra gente, o fato de você não ter indicadores na empresa, ele pode trazer, digamos, problemas assim de relacionamento, de julgamento, porque o Malik é o gestor lá da empresa, claro. E aí ele tomou uma decisão errada, e se não tem os dados para justificar, vai cair o julgamento. Como que é a consequência de você não ter indicadores da empresa? Isso, eu diria justamente que talvez a gente pode colocar essa questão de uma forma invertida, que é o seguinte, é comum as empresas, especialmente pequenas, não terem os indicadores definidos, né? E aí, muitas vezes me perguntam o que eu posso fazer para ter uma equipe mais motivada, para melhorar o clima que está pesado na empresa. E aí sim a gente começa a falar. E é muito estranho, né? Porque a gente vai, às vezes, atender uma questão que está relacionada a pessoas e o antídoto é falar de números. Ok, então vamos tornar isso um pouco mais concreto, vamos falar de uma forma um pouco mais clara para as pessoas, comunicar isso, que esse pode ser o caminho para melhorar a motivação e etc. Eu fico imaginando, né? Se você não tem números, não tem informação, daí tudo é culpa das pessoas, né? Tudo. Daí o clima realmente não tem como ficar bom. Então, fica visível, né? Que você trabalhar qualquer área da tua empresa, seja processo, gestão financeira, qualquer coisa que você invista no teu negócio, vai refletir, vai desencadear melhorias em outras áreas também, né? E o tema de hoje, que foi os indicadores de desempenho, com certeza vão ter um impacto muito bacana nos resultados, nos objetivos, mas em toda a tua equipe, no ambiente da tua organização, e foi muito legal poder debater esse assunto, bater um papo hoje com a Débora Bastos. Obrigado, Débora, obrigado a BeMind por estar conosco aqui. Deixa aí tuas considerações finais, aí os teus abraços, fica à vontade aí para tua despedida. Então, agradeço muito a oportunidade, é sempre muito bom estar aqui com vocês, conversar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Então, desejo que realmente possa ser útil, né? Essas informações com possam certeza ajudar aí o pessoal. Colocar à disposição, sem dúvida, né? Quando precisar de algum suporte a mais, algum apoio, nós da BeMind estamos sim à disposição para contribuir. Mandar um abraço enorme para os meus sócios, né? Para o Rafa, para a Renata, que estão juntos aí nessa empreitada, né? Pra gente também é um desafio. Sem dúvida. Diário, né? De estar contribuindo, e é um prazer muito grande poder estar fazendo parte, justamente porque a gente acredita muito em todo esse propósito. Então, seria isso. Desejo muito sucesso aí. Obrigado, Débora. Sucesso a todos nós, BeMind, Pulso e todos que nos acompanham, que estão conosco. Você que está aí empreendendo, faz parte também disso com a gente. Vem nessa vibe legal aí. Vamos construir mais coisas juntos aí, com propósitos legais para nossa sociedade, para tua vida, para tua família. É isso que a gente quer. E aí, realmente, Débora, é muito legal a gente ter vocês desde o início do projeto aí, já, né, agora com marca nova, com BeMind, né, nessa evolução aí também. Antigamente Elo Gestão, né, agora BeMind. Então, muito legal ver esse crescimento, esse desenvolvimento, e a gente valoriza muito essa parceria, porque de fato tem esse propósito que você falou. A gente percebe, sente isso nas pessoas, sente no trabalho de vocês e nos feedbacks que a gente também tem dos clientes de vocês, dos parceiros nossos que são incomuns aí também, de diversos resultados. Então, acaba criando também um pequeno ecossistema aí em volta de todos nós aí, que reúne também apoiadores desse programa, como o Orion Parque Tecnológico, né, Audicom Soluções Contábeis e tantos outros parceiros aí, a Serumar Marcas e Patentes, o Índia Digital e tantas outras empresas aí, a própria Mix FM aí também, que nos apoia e incentiva aí com o projeto. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Semana que vem é isso aí. Tem mais Pulso, né, Vini? Sempre, né? Toda semana, toda segunda a gente tá aqui e também nas lives, né, Marco? A gente falhou uma live ali na semana passada, estamos devendo pra audiência. Ficamos tristes aí de não ter feito a live, mas foi por força maior mesmo. Mas
essa semana tem live aí do Pulso. Valeu, galera, um grande abraço. Valeu, ótima Segue o semana Pulso. pra todo mundo aí. Valeu.